Oi, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Walker, de 62A. E hoje eu e a Isabela de Moura, a gente vai apresentar os aspectos relevantes da biogeoquímica da hidrosfera. A gente teve como base os cadernos temáticos de Química Nova na escola. E especialmente o artigo Aspectos relevantes da biogeoquímica da hidrosfera, como já disse o título do trabalho. A primeira coisa que a gente tem que enfatizar aqui é que a água é extremamente essencial para a vida. A água, ela está em 70% do nosso corpo e 2/3 do nosso planeta. Isso é muita coisa. E essa água está presente nos oceanos, nos mares, nos lençóis freáticos, nos lagos, no céu. E se faz o elemento mais importante para a vida na Terra, para a vida humana e para a vida de animais, plantas, toda a vida orgânica, na verdade. A hidrosfera é o conjunto disso tudo, de todas as águas presentes no planeta. E é sobre ela que a gente vai explicar hoje. E a gente começa numa das propriedades mais importantes da água, que é o calor específico. E basicamente o calor específico, ele é promovido graças às interações de polo entre as moléculas de água. E essas interações elas vão formar as chamadas ligações de hidrogênio, que vão conferir características físicas únicas para a água. E o calor da água é maior do que qualquer outra substância comum. E como resultado disso, a água ela vai desempenhar um papel muito importante na regulação da temperatura. Para a gente ter uma ideia, o calor específico por grama para a água é muito maior do que para o metal. Sendo que esse calor específico ele define a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor. Sendo que a gente também tem o calor latente de fusão, que é a quantidade que é necessária para transformar 1 grama de uma substância no estado sólido para estado líquido, fusão. E a gente tem o calor latente de vaporização também, que é para um sólido para o gasoso. Sendo que quando a gente tem a mudança de estado do líquido para o gasoso, as moléculas de água elas estão carregando grandes energias, grandes quantidades de energia. E graças a esse calor latente de fusão, ele vai provocar um efeito termostático no ponto de congelamento da água, porque uma grande quantidade de energia precisa ser emitida ou absorvida para que haja a mudança do estado físico. E a presença de sais na água do mar diminui o ponto de congelamento dela para cerca de menos 1,9 graus Celsius. Por isso que a água do mar nunca vai atingir temperaturas inferiores a esse valor, sabe? A composição química da água, que é na maioria, assim, na água do mar, né, composta de cloreto. O cloreto ele é chamado de conservativo, porque ele é muito pouco reativo. E ainda falando da água do mar, a gente também pode falar que as águas salgadas elas têm muito mais concentração de íons quando a gente compara ela com as águas doces, por exemplo. E quando a gente tem aquelas regiões que encontram um rio com o mar, ou com o oceano, água doce com água salgada, elas são caracterizadas, essas regiões são chamadas de regiões estuarinas, por uma dinâmica muito complexa sobre o aspecto químico delas. Outro aspecto que tem que ser abordado é a circulação dos oceanos e a transferência de calor, sendo que basicamente essa circulação ela vai ser provocada pela energia do Sol, de forma direta ou indireta, e pela rotação da Terra, sendo que esse fenômeno é caracterizado principalmente pela transferência do vento. O vento vai transferir energia para os oceanos. Assim, ele vai movimentar as águas superficiais, e assim ele vai movimentar toda a superfície dos oceanos, que afeta uma camada de água de até algumas centenas de metros, e levando principalmente a circulação horizontal. E também é chamada de circulação geostrófica. Outra circulação que a gente tem presente é a circulação termoalina. E o que seria a termoalina? A circulação termoalina junta 2 termos: temperatura, termo, e a salinidade, haleto. Enquanto a circulação geostrófica ela ocorre mais ou menos nas águas superficiais do oceano, a termoalina ela vai acontecer nas águas mais profundas do oceano, nas correntezas lá no fundo. E basicamente, graças a essas duas correntes, a gente tem a distribuição de calor no oceano e, consequentemente, no nosso planeta inteiro.
E basicamente, o que vai acontecer? As águas superficiais elas vão ser mais quentes e as águas mais profundas elas vão ser mais frias. A temperatura é muito importante devido à influência química dela na água, porque a taxa de reações químicas geralmente aumenta em temperaturas mais altas. E particularmente a água subterrânea com temperaturas mais altas pode dissolver minerais da rocha circundante e, portanto, terá uma condutividade elétrica mais alta. E por que é importante saber disso? Porque isso afeta diretamente a vida. Porque a água quente, por exemplo, água quente assim, água mais quente, né? Por exemplo, ela retém menos oxigênio dissolvido que a água fria. E o oxigênio dissolvido ele é basicamente uma das coisas mais importantes para a sobrevivência de diferentes espécies na vida aquática. E também é muito importante os fluxos na interface água-ar. O que seria essa interface água-ar? A interface água-ar é uma região muito dinâmica, onde a gente tem a troca de energia e de matéria. E essa região ela é muito pouco estudada, mas é basicamente o que? É os gases biogênicos, ou seja, gases que são produzidos por respiração de fotossíntese das algas ou fitoplânctons. E esses gases que são emitidos por eles vão causar um desequilíbrio na concentração da fase aquosa, o que vai interferir na transferência de massa. Então, quimicamente falando, essa troca de água-ar, ela é impulsionada pelo gradiente de concentração na interface ar-água. O gradiente pode surgir como resultado de vários processos, incluindo a mudança de solubilidade e reações bioquímicas que alteram concentrações aquosas. No artigo a gente viu que é feito o que provoca essa alteração é respiração de seres. E isso, assim, bem simplesmente é ruim, porque vai criar uma subcamada difusiva de ar e água e vai causar várias turbulências e vai limitar também a troca gasosa dentro do oceano. Basicamente é isso minha parte. Produtividade primária, distribuição de nutrientes e oxigênio na hidrosfera. No nosso planeta são necessários uma gama de compostos inorgânicos para que ocorra a manutenção da vida. Mas existem 3 nutrientes que são nitrogênio, fósforo e silício, caracterizados como limitantes da vida. Eles recebem o nome de nutrientes biolimitantes. Fitoplâncton são micro-organismos que estão no primeiro elo da cadeia alimentar marinha. Além de dependerem de nitrogênio, fósforo e silício, os fitoplânctons dependem também de ferro, cobre e zinco para obterem um bom metabolismo. Os compostos como nitrato, fosfato, dióxido de carbono e água são elementos em que esses micro-organismos fixam em seus corpos, produzindo tecido vegetal. Este processo transforma matéria inorgânica em matéria orgânica particulada. Ainda falando de nutrientes e compostos inorgânicos, há alguns micro-organismos que utilizam silicato para produzirem conchas ou exoesqueletos. Agora vamos falar um pouco de fotossíntese. A fotossíntese é um processo onde seres vivos como algas, plantas e algumas bactérias utilizam a energia solar para sintetizar a matéria orgânica. Esse processo é responsável por manter grande quantidade de energia na Terra. Os combustíveis fósseis, por exemplo, foram produzidos por micro-organismos que eram fotossintetizantes há milhares de anos atrás, e hoje em dia são os responsáveis por moverem o mundo. A fotossíntese só é possível existir se houver luz, por isso ela só ocorre na zona fótica. A zona fótica se encontra em até 200 metros de profundidade do oceano, e é neste lugar onde os fitoplânctons consomem a maior parte dos nutrientes. Já na zona afótica, não há presença de luz, consequentemente, não há fotossíntese, ou seja, o consumo de nutrientes nesses locais só há decomposição de matéria orgânica, obtendo assim um acúmulo e excesso de nutrientes. Justamente por isso não ocorre produção de oxigênio. Neste caso, só há consumo pela decomposição da matéria ali presente. Produtividade primária. A produtividade primária pode ser conceituada como a quantidade de massa de carbono orgânico fixado em determinado volume de água durante um determinado tempo. Ela possui grande influência sobre a atmosfera e sobre o clima da Terra.
De acordo com a Open University, apenas 1% desse carbono orgânico é preso nos sedimentos. Essa quantidade é muito importante, uma vez que será consumida na água e, consequentemente, pode haver mais absorção e dissociação de CO2 na atmosfera. Agora vamos falar sobre as estações do ano. No inverno, nas regiões temperadas, ocorre uma elevação na densidade da água. Consequentemente, há uma mistura das águas superficiais, causando recomposição de nutrientes. Porém, como há pouca luz, os fitoplânctons não conseguem se desenvolver muito. E isso acaba prejudicando os zooplânctons também. Na primavera, as águas passam a receber mais luz. Isso aumenta muito a produção e desenvolvimento dos fitoplânctons. Esse é um processo chamado de floração. Já no verão, mesmo havendo bastante luz, não há muita produtividade primária, pois o nitrogênio fica escasso. E no outono, acontecem muitas chuvas. Isso acaba com a termoclina, já explicado anteriormente. Com isso, semelhante ao inverno, há recomposição de nutrientes na zona fótica, aumentando a população de fitoplânctons. A produtividade primária líquida é a diferença entre o carbono da superfície e a diferença entre o fixado pela fotossíntese, que é gerado pela respiração. De acordo com Field, hoje estima-se que a produtividade primária líquida total, marinha e terrestre, é cerca de 105 gigatoneladas de carbono por ano, sendo que 46% se refere à produtividade oceânica. Desse valor, 35% os oceanos absorvem. Ressurgência. Já nas águas tropicais, tem-se pouquíssima produtividade. Isso só se diferencia na região equatorial do Pacífico. Ali ocorre um fenômeno denominado ressurgência, onde há um fluxo das águas. Assim, as massas de água que se encontram embaixo são elevadas, havendo enriquecimento de nutrientes. Fluxos na interface água-ar. Este é um local com presente troca de energia e matéria. Embora há trocas consideradas normais, ali também apresenta troca de gases que são pouco estudadas. E esses gases causam desequilíbrio de massa pela alteração em sua concentração. Dois desses gases presentes ali são o CO2 e o O2. De acordo com a lei de Henry, todo o corpo aquático tende a entrar em equilíbrio com a atmosfera existente sobre ele. Isso quer dizer que os gases irão se dissolver. A lei de difusão molecular de Fick diz que o fluxo de massa na interface água-ar é movido pela diferença de concentração. Através dessa afirmação e de algumas experiências realizadas em cima dela, foi possível observar que certos corpos hídricos absorvem CO2, enquanto outros produzem CO2. Isso se dá pela movimentação de massas e energia que se passa pelas águas, alterando a atividade planctônica, que consequentemente alteram os níveis de carbono. A fertilização dos oceanos por ferro. Nos polos há uma grande produtividade primária, porém foi constatado que neste local há uma quantidade de nutrientes muito maior que poderiam ser consumidos. Sim, podemos pensar que isso se deve pela falta de luz e pela pressão sofrida pelos micro-organismos. Porém, uma outra hipótese foi pautada, alegando que outro motivo seria a falta de elementos orgânicos. Mas ao final de 1980, o cientista americano John Wayne Martin criou a hipótese do ferro. Essa teoria diz que o ferro seria o agente limitante. Uma série de experiências foram aplicadas e nelas a produção de CO2 caiu devido ao lançamento de algumas toneladas de ferro nas águas do Pacífico Equatorial. Contudo, de pouca coisa se tem certeza. Há muito que ser descoberto e redescoberto. A verdade é que a hidrosfera é essencial à nossa sobrevivência, à manutenção do bem-estar do planeta e de toda a vida, independente de qual for.